Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e esse aqui é o nosso canal do Python. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar a biblioteca Dash, que é uma biblioteca do Python muito utilizada na atualidade para a gente poder desenvolver aplicações web com o objetivo de trazer, de fato, dashboards para a web com Python. Então, se você ainda não conhecia essa biblioteca e quer conhecer um pouco mais sobre Python, já se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual conteúdo que você gostaria de visualizar voltado para Python em programação. Bom, pessoal, então para isso eu vou abrir o Google aqui mesmo e dentro do Google vou colocar aqui Dash Documentation. Vou cair nessa documentação do próprio Dash com o Plotly, que é a integração que é utilizada por eles. Então, entrando na documentação, e eu já antecipo para vocês que é uma documentação muito rica e que tem muito apoio da comunidade, a gente vai vir aqui na parte em Quick Start. Dentro de Quick Start, a gente tem alguns links para a gente poder fazer a instalação e utilizar aqui o Minimal Dash, né, que é o mínimo que a gente conseguiria construir aí utilizando a biblioteca Dash. Eu vou clicar aqui em Installation e a primeira coisa que ele pede é a gente utilizar o pip install dash. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha máquina, vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de dashboard, vou abrir o meu Visual Studio Code, né? E aqui eu estou indo um pouquinho mais rápido, mas caso vocês queiram que eu grave um específico, né, um vídeo ensinando como que instala o Python na máquina, como que você, né, configura o seu Visual Studio Code, já deixa nos comentários aqui também. Então vou arrastar minha pasta de dashboard para cá. Uma vez que eu estou com a minha pasta de dashboard aqui, eu vou apertar Ctrl J no Windows para abrir o meu terminal. E uma boa prática antes da gente rodar o pip install para instalar o Dash é a gente criar um ambiente virtual para a nossa máquina, né? O ambiente virtual vai permitir que a gente instale somente as máquinas que a gente precisa, né? Somente as bibliotecas, na verdade, que a gente precisa aqui dentro. Então, eu vou rodar aqui um pip install virtual env nesse formato que está aqui. Como eu já tinha, ele já falou para mim aqui que eu já possuía essa biblioteca na minha máquina. Agora eu vou rodar um outro comando chamado virtual venv. Então, aqui dentro eu estou chamando o virtual env e estou buscando aqui o nome que eu quero dar para esse ambiente virtual que é venv. Ou seja, você pode dar o nome que você quiser, mas uma boa convenção é você utilizar esse venv. Uma vez que eu rodei ele, ele criou uma pastinha aqui do nosso lado esquerdo, onde a gente tem todos os nossos, os nossos componentes que a gente precisa para poder fazer com que rode o nosso código aqui. Então, agora que eu tenho ele, eu preciso ativar esse ambiente. Então, eu vou rodar aqui um venv barra scripts barra activate. Então, por isso que é importante você dar o nome certinho, né? Porque você vai precisar entrar dentro da pasta scripts e dentro de activate. Vou dar um enter. Então, agora repara que está ativado o meu ambiente. Vou dar aqui um pip install dash. E se você for olhar lá na documentação, ele pede também, junto com o pip install dash, você rodar também o pip install pandas, que é uma biblioteca, né, muito utilizada principalmente para ciência de dados, para você poder manipular arquivos aí, seja ele CSV, sejam dados, né, enfim, você poder trabalhar com formatos de tabela, consumo de dados, ela é muito utilizada. Então a gente vai precisar instalar o pandas aqui também. E essa biblioteca do Dash, ela demora um pouquinho para instalar, porque ela é um pouquinho pesada. Ela possui vários componentes, né, que estão sendo criados aqui, e que isso pode demorar um pouquinho na sua máquina. A gente logo vai rodar esse pip install dash, mas a gente pode clicar aqui do nosso lado esquerdo no minimal dash. O que eu tenho aqui no minimal dash? Ele está trazendo um exemplo de um dashboard que a gente pode criar. Ou seja, de dentro da Dash, né, from Dash, a gente está importando as bibliotecas Dash, HTML, porque como a gente está desenvolvendo uma aplicação que é para web, a gente vai passar isso por dentro de tags HTMLs, como div, H1, H2, dentre outros itens. A gente vai utilizar aqui também callbacks, que é para a gente poder, né, ter alguns outros recursos aqui dentro da nossa aplicação, output, input, para a gente poder permitir que o usuário faça interações ali dentro. Junto com a Dash, a gente costuma utilizar muito o Plotly, e principalmente o Plotly Express, e aqui embaixo a gente tem o Pandas. Logo no início do código, a gente tem aqui um data frame, onde ele passou pd.read.csv, e ele está lendo um arquivo aqui de origem do GitHub. Mas você pode utilizar o arquivo que você quiser. Seja um arquivo que está localmente na sua máquina,
seja um arquivo que você está vindo da nuvem ou que você está consumindo de uma API ou do seu próprio banco de dados. O interessante é apenas que ele seja aí num formato tabular para que você possa trabalhar com ele num formato melhor. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro item, chamando a biblioteca Dash com name, e a gente está passando aqui um layout, né? Então, esse app layout, dentro dele, a gente está passando aqui o nosso HTML, que a gente importou aqui dentro, e eu estou chamando uma div. E dentro dessa div, eu vou passar o meu conteúdo HTML. Então, aqui dentro, eu tenho um H1, que é um children, onde eu estou passando o título da nossa aplicação, e eu consigo passar o style também, como se fosse meio que o CSS que a gente tinha ali, digamos assim. Mas aqui dentro é basicamente o HTML mesmo. Após isso, eu estou criando aqui um drop-down, que vai ser um componente que o meu usuário vai poder clicar lá dentro. E estou chamando aqui, de dentro do meu DF, a coluna chamada Country, e eu estou passando um unique, para que ele traga os valores únicos, e estou setando aqui o valor Canadá. Ou seja, por default, quando eu abrir o meu painel, ele vai estar setado para mim o Canadá. E estou passando um ID para esse cara, que é o Drop Down Selection. É o nome que eu dei para esse cara, caso eu queira estilizar ele depois com CSS ou eu queira aproveitar de uma outra forma. E, para isso, eu estou chamando aqui um gráfico chamado de Graph Content, né, onde eu passei esse ID. Então, se a gente voltar lá no nosso carinha aqui, ele já instalou. Ele está pedindo aqui para atualizar o pip, mas eu não vou instalar agora nesse momento. Vou dar um pip install pandas aqui, para a gente ter o pandas já instalado. E ele pede para a gente fazer o seguinte, antes de eu explicar aqui o restante do código, ele pede para a gente, né, rodar esse arquivo aqui em cima, depois que a gente copiar, dentro de um arquivo chamado app.py. Então, aqui no Visual Studio Code, eu vou ter que clicar aqui fora, vou clicar aqui, chamar um arquivo de app.py, vou clicar aqui nesse botão copiar, vou colar o código que eu tenho aqui para app.py, e o que ele pede para a gente fazer? Após isso, ele pede para a gente entrar no nosso terminal, no caso, o terminal integrado do Visual Studio Code, e a gente rodar o comando python app.py. Então, né, vou esperar ele instalar o Pandas aqui, e esse processo pode demorar um pouco mais na sua máquina, na minha, no meu caso, porque tem mais recursos de vídeo que estão sendo utilizados aqui já que eu estou gravando. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o terminal, tirar tudo aquilo, e vou rodar aquele comando que a gente viu lá na documentação, que é o Python passando junto o app.py. Então, só o meu terminal está meio bugado aqui, vou dar um Python app.py. E uma das coisas que eu vi durante a utilização dessa biblioteca em alguns momentos é que ele acaba, para você poder subir esse servidor com esse comando que a gente rodou, ele demora um pouquinho esse processo para acontecer. Mesmo que o dashboard em si seja um pouco mais simples, existe um delayzinho ali entre você conseguir subir a sua aplicação. Isso, né, acredito que pode ter vários fatores que podem afetar isso, mas é que caso isso aconteça, você não fique frustrado. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o Dash está rodando dentro de uma porta, que é a 127, 0, né, enfim, com o final 8050, que é comumente como a gente chama. Se eu der um Ctrl e clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu navegador e ele vai trazer um gráfico aqui para mim. O que esse gráfico está trazendo? Ó? Repara que ele está trazendo alguns valores ao longo do tempo, onde eu tenho aqui o início de 1950 até de 2000. E eu tenho aquele drop-down que a gente marcou anteriormente, com outros países para a gente poder marcar, onde eu consigo ver a China, onde eu consigo ver aqui a Central African Republic, a Colômbia, enfim, existem outras informações aqui que eu consigo fazer. Se a gente voltar para o nosso código de cá, então a gente repara que ele passou como default o Canadá. Então, se eu vier aqui e atualizar a nossa página, o que vai acontecer? Por padrão, ele sempre vai abrir o Canadá para a gente. Aqui embaixo, ele chamou uma callback, onde eu tenho um output, que é o graph content. Dentro do input, eu estou passando um drop-down selection dentro do value, que é o valor que eu tenho. Embaixo, eu tenho uma função para poder atualizar o nosso valor, onde eu estou passando um outro DF aqui dentro com o valor do nosso país que está sendo selecionado. E esse carinha aqui por embaixo, a gente sempre tem que passar o debug igual a true, quando a gente estiver no ambiente de teste, né, nosso ambiente de desenvolvimento.
Quando você vai fazer deploy nessa aplicação, existem algumas outras configurações que você precisa fazer. Então, repara que se a gente quisesse chamar aqui outro título, né, como Dashboard com Python, o que que vai acontecer? Você precisa salvar esse cara. Então, se você já tiver configurado aqui dentro de arquivo o seu autosave, né, que é o que a gente recomenda, se a gente voltar na nossa aplicação, ele já atualizou aqui de forma instantânea, porque ele está comunicando diretamente com o nosso código. Então, repara que com poucas linhas de código a gente conseguiu construir uma aplicação. E, por padrão, o Plotly, ele possui várias integrações que a gente consegue trazer aqui, ó. Ele consegue trazer para a gente poder baixar esse arquivo como uma imagem, ele permite que a gente dê zoom, ele permite que a gente expanda os valores, ele permite que a gente faça, né, olha, a gente consegue arrastar aqui, ó, caso a gente tivesse mais anos. E existem vários e vários exemplos, né, aqui tem uma parte de fundamentos, a parte de callbacks que a gente falou anteriormente, sobre as outras bibliotecas que a gente tem aí que são open source, né? Então, existem diversos outros itens que a gente pode utilizar dentro do Dash. É uma biblioteca fantástica, que o objetivo desse vídeo era literalmente apenas dar um overview para vocês de como que ela funciona, mas ela permite que você consiga construir de inúmeras aplicações utilizando todo o poder que o Python tem. Então, se você gostou desse vídeo, peço novamente, deixe seu like, coloca no comentário se você queria ver um tutorial completo de um dashboard do absoluto zero, e quanto mais comentários a gente tiver aqui, mais chance tem de fato eu gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, e é isso aí. Até mais.